Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento de reflexão na Santa Palavra de Deus, onde nos baseamos no texto do Evangelho, há pouco lido, destacando os versículos 25 e 26 que dizem: Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer. Amém. Jesus é a ressurreição e a vida. Você acredita nisso? Esta é a pergunta que nós queremos sempre lembrar na nossa vida. Será que nós confiamos nesta afirmação de Jesus? Será que nós afirmamos isto para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós mostramos isto para as pessoas que vivem, que convivem conosco? Como está o testemunhar de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor? Como está o mostrar, o colocar em prática a nossa fé, para que as pessoas tenham a certeza de que nós confiamos que Jesus é a ressurreição e a vida? Lembremos um pouquinho do que aconteceu neste episódio relatado no Evangelho. Lázaro havia morrido. Lázaro, que era irmão de Maria e Marta, que nós conhecemos de um outro episódio bíblico onde Jesus foi visitar estas irmãs e Marta ficou preocupada com os afazeres de recepcionar Jesus e aqueles que estavam com ele, enquanto que Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir as palavras do Mestre. Também nos é dito neste texto que Jesus ficou muito comovido. Jesus ficou muito triste pela morte de Lázaro. Afinal, pelo que a palavra de Deus nos revela, Lázaro era um grande amigo de Jesus. E então nós perguntamos: será que nós também não ficamos tristes quando amigos e entes queridos nossos falecem? Provavelmente sim. E o nosso Senhor Jesus Cristo também experimentou isso. Jesus conhece esta dor melhor até do que nós mesmos. Vejam como é importante este relato do Evangelho, onde nos fala que Jesus ficou sentido, que Jesus ficou triste, que Jesus até chora, porque o seu amigo faleceu, uma pessoa querida para ele. Por este fato, quando este sentimento habitar o nosso coração, quando nós perdermos alguém querido, nós não devemos ficar revoltados contra o Senhor. Não devemos egoisticamente pensar que o Senhor está nos punindo por tirar alguém que nós gostamos. Nós temos que recorrer ao Senhor e pedir: Senhor, me fortalece, pois Tu conheces essas dores. Tu sabes o que é perder alguém querido. Jesus experimentou isto muito bem aqui neste mundo. Marta, ao ver Jesus chegando, ela vai ao encontro dele e diz: se tu tivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Por que ela tinha esta certeza? Porque ela confiava nele como o Messias prometido. Ela sabia do que Jesus era capaz. Num dos primeiros relatos no Evangelho de Marcos, após Jesus chamar alguns discípulos, Jesus cura a sogra de um deles, a sogra de Pedro. Por isso Marta sabia que Jesus poderia ter impedido a morte de Lázaro.
E Jesus chegou 4 dias atrasados. 4 dias depois que Lázaro havia morrido. Muitas vezes nós também achamos que o Senhor está atrasado em nossa vida. Que nós pedimos as coisas e Deus não faz elas acontecerem. Que nós reclamamos do que o Senhor tem deixado de fazer em nossa vida. E esquecemos que o Senhor sempre age no tempo certo. Afinal, na plenitude do tempo, no momento perfeito, no momento principal do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. O tempo de Deus é perfeito. Jesus chegou no momento certo para consolar Marta, para consolar Maria, que nem foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa, triste, chorando, enquanto Marta foi ao seu encontro. E então Jesus profere estas palavras maravilhosas de João, capítulo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? E Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois ela até diz, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no dia do juízo final. Mas Jesus faz o impensado. Jesus, ele opera um milagre maravilhoso. Quando ele chama Lázaro de dentro da sepultura, já 4 dias morto, sepultado. Marta até diz que ele estava cheirando mal. E Jesus o chama para fora. E quando Lázaro sai, Jesus diz, cuidem dele, tirem as ataduras, estejam ajeitando ele para continuar a sua vida aqui neste mundo. E então nós temos o vislumbre da vitória de Jesus sobre a morte. E esta é a garantia para nós também. Não só por este relato, não só por esta ação maravilhosa do poder de Deus que operou este milagre na vida de Lázaro, que foi um instrumento para a manifestação do poder de Deus, mas também sabemos da vitória de Cristo sobre a morte, porque confiamos na sua ressurreição. Sabemos que ele ressuscitou ao 3º dia, depois de ter sido crucificado por vocês e por mim, para perdoar os nossos pecados. Mas voltamos novamente às palavras destacadas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Como que nós estamos reagindo frente ao fantasma da morte? Como nós estamos reagindo frente à situação de que pessoas que convivem e vivem ao nosso redor também irão morrer? Não só materialmente, não só corporalmente, mas podem morrer espiritualmente e eternamente, se não confiarem em Jesus como seu Salvador. Nós temos que anunciar isto. Não apenas estarmos firmados em Cristo, enraizados e edificados em Jesus como nosso Salvador, mas nós temos que proclamar isto para as outras pessoas. Esta certeza deve nos mover a 2 coisas neste mundo. A primeira, a estarmos realmente certos de que Jesus é a ressurreição e a vida, de que Ele irá garantir que nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. E a segunda é que Jesus também pode garantir que aquelas pessoas que não creem nele podem ressuscitar caso elas confiem em Jesus.
E a leitura do Antigo Testamento nos traz um relato maravilhoso. Sempre quando eu ouço essa leitura, eu fico imaginando a situação do profeta. Deus o levou para um vale onde havia inúmeros ossos secos, um lugar onde cheirava a morte, um lugar totalmente ruim. Eu creio que era uma visão horrível. E Deus então perguntou para ele: você crê que esses ossos podem novamente ter vida? E então o profeta, em humildade, diz: se tu quiseres, Senhor, eles podem. E então Deus diz para o profeta: profetize, anuncie a mensagem, fale, testemunhe para eles. E aquele profeta, sozinho naquele vale, sem ninguém vivo para ouvir, ele profetiza. Ele obedece às ordens do Senhor, e o Senhor faz aqueles ossos reviverem. Depois daquele momento que chama muito a atenção, quando nós imaginamos osso se juntando com osso, tendão, músculo aparecendo, pele cobrindo tudo aquilo, Deus ainda diz para o profeta: profetize, o meu Espírito vai vir sobre eles. E então ele profetiza, ele anuncia, ele fala. E o Espírito dá vida para aqueles corpos que outrora estavam mortos. O texto bíblico até nos diz, era um exército de corpos, era uma multidão. E nós devemos olhar e pensar o que este texto tem para nos falar hoje em dia. Será que Deus vai nos levar para um vale de ossos mortos, ossos secos, onde não há vida? Nós que convivemos com tantas pessoas ao nosso redor, talvez nós já convivamos com pessoas espiritualmente secas, mortas espiritualmente. E a ordem do Senhor ao profeta é a ordem para nós. Profetizem, falem de Jesus, porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Se nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, nós devemos proclamar isso. Nós devemos testemunhar isso. Pois é isto que dá vida. Se nós convivemos com uma pessoa, ou uma multidão de pessoas, que são como aqueles ossos secos do texto do Antigo Testamento, devemos compartilhar a boa nova que nós recebemos do Senhor, que nós desfrutamos neste momento de culto, que nós estudamos em nossos lares através de devocionais, através de estudos bíblicos. Há um ditado que diz que a boca diz do que o coração está cheio. E quando o nosso coração está cheio do Senhor, nós vamos falar do Senhor. Ouçamos novamente as palavras finais da leitura da epístola de hoje. Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Se o Espírito de Deus vive no vosso coração, nós temos a certeza que nós vamos ressuscitar. Nós já temos vida, embora nós saibamos que uma das certezas que nós temos é que o nosso corpo irá morrer. E nós, cada dia mais, nós convivemos com a morte ao nosso redor. Pessoas novas,
pessoas idosas, pessoas importantes, pessoas desconhecidas, falecem. E sempre que isto acontece, é um chamado para nós falarmos de Jesus para aquele que nós amamos. É um momento de nós pensarmos: será que o meu irmão, a minha irmã, meu marido, minha esposa, meu filho, confia em Jesus? Será que ele precisa se fortalecer? Será que eu posso ser um instrumento do Senhor? Será que eu também não preciso me fortalecer na certeza das palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida? Trago algumas colocações da Bíblia de Estudo da Reforma sobre esse texto do Evangelho. Confortemos uns aos outros na esperança de que, mesmo em face da morte, os que creem em Jesus possuem a promessa segura de sua própria ressurreição para a vida eterna. Vejam, quando nós somos confrontados com a morte, não temos que ficar dando lições de moral, não temos que ficar colocando peso no coração das pessoas: tu tem que mudar o teu jeito de vida. Nós temos que confortar uns aos outros na esperança que temos em Cristo Jesus. Para todas as pessoas, a morte e a sepultura trazem perda e a dor da separação. Porém, para os cristãos, a morte é apenas uma interrupção temporária da comunhão que eles compartilham com os outros em Cristo Jesus, que ressuscitará os que creem no último dia para a vida eterna. Para os cristãos, a morte é apenas uma interrupção temporária da nossa comunhão. Por quê? Porque nós cremos que em Cristo nós estaremos no paraíso celeste. Nós cremos que quando nós passarmos deste vale de lágrimas, de sofrimento, nós estaremos com o Senhor. Pensemos, todas aquelas pessoas que nós conhecemos, que partiram crendo no Senhor, membros da nossa congregação, membros das nossas famílias, conhecidos de outras congregações, que partiram crendo no Senhor, que não vamos mais encontrar neste mundo. Apenas uma interrupção temporária. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E confiando em Cristo, nós estaremos no paraíso celeste. Nós estaremos com Ele em comunhão com todos os santos, ou seja, todos os que foram perdoados no Senhor. Todos os que creem em Jesus, para uma vida eterna, para uma vida sem fim. Eu diria que somente esse simples fato já deveria nos motivar para nós nos preocuparmos em que todas as pessoas que nós gostamos, que temos contato, creiam em Jesus. Mas nós devemos lembrar uma coisa: não somos nós que fazemos isso. Nós não podemos abrir o coração delas e falar: agora Jesus está dentro do teu coração. Deus escolheu os meios pelos quais Ele age: palavra e batismo. Esses são os meios que Deus confere a fé. Batismo especialmente reservado para as crianças. As crianças, quando batizadas, o Espírito Santo habita no seu coração, e isso é maravilhoso. Para aqueles que já compreendem, que pensam, que já podem entender um pouquinho mais, é a palavra de Deus que deve ser anunciada. Nós devemos testemunhar isso, devemos falar isso para todos que estão ao nosso redor. E depois de crentes, confiantes em Cristo, Deus quer fortalecer esta fé. E novamente Ele usa a palavra e usa o sacramento da Santa Ceia.
A palavra para que todos nós possamos nos alimentar, assim como nos alimentamos de arroz, feijão, carne, vegetais. Sentamos à mesa e comemos da mesma maneira. Temos que nos abastecer, temos que nos fartar com a palavra do Senhor, nos alimentando dela, assim como nós nos alimentamos da comida diariamente. E através da ceia, para aqueles que creem que juntamente com o pão e o vinho estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, Deus os fortalece de maneira individual. Seria como aquele churrasco do final de semana, como aquela festa que nós temos de vez em quando. Esta é a Santa Ceia para nós. E Deus, no seu amor, nos dá a certeza de que tanto na Santa Ceia, quanto através da palavra, nós somos fortalecidos e perdoados. O último destaque que eu trago da Bíblia de Estudo da Reforma sobre esse texto diz: sem a fé em Cristo, o medo da morte traz aflição e desespero. Não confiar em Jesus como seu Salvador traz apenas aflição e desespero frente à morte, pois não se confia em mais nada, ou se tem ideias erradas do que irá acontecer no além, na outra vida. Acha-se que ainda pode resolver o que está pendente, ou ainda que teremos uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Mas não. A morte é o final da nossa vida aqui neste mundo, pois o salário do pecado é a morte. Nós iremos morrer porque nós somos pecadores. Mas em Cristo, nós temos a certeza da ressurreição. Porque Ele afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Esta pergunta final de Jesus, proferida a Marta, que se estende a nós, sempre que nós lemos esse texto bíblico, deve nos fazer responder como Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu creio que Tu és o meu Salvador e o Salvador daqueles que estão ao meu redor. Portanto, ao crermos em Cristo, devemos anunciar o Salvador a eles. Devemos viver o primeiro e mais importante mandamento, ao qual Lutero explica: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Quando nós tememos e amamos a Deus e confiamos nele acima de todas as coisas, nós queremos que Ele esteja a habitar o coração de todas as pessoas. Por isso, não nos calemos, continuemos a falar, continuemos a proclamar e a dizer como nós cantamos: glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glórias a Jesus, que é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador, é aquele que ressuscitou Lázaro e pode ressuscitar a quem Ele quiser, mas principalmente, Ele irá nos ressuscitar para a vida eterna. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós vivamos esta fé, anunciemos a mensagem de Cristo e proclamemos: sim, eu creio em Jesus como a ressurreição e a vida, e isto me traz consolo e esperança frente à morte. Logo, não irei deixar em aflição e desespero aqueles que enfrentam este momento tão terrível, mas me preocupando com eles, eu quero levar o amor de Jesus para cada um. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer para sempre testemunharmos que Jesus é a ressurreição e a vida, hoje e sempre. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.